Bom dia. Que Deus os abençoe grandemente. Um amigo mandou uma mensagem, curtindo um vídeo meu, pediu para aprofundar o assunto. Então vamos atender. Quem pede alguma coisa, eu atendo. Porque são amigos e são seguidores das minhas redes sociais. Meu amigo pediu para aprofundar sobre um videozinho que eu publiquei. Então vamos lá. As pessoas, desde a pandemia, que cuidaram de tudo e não cuidaram das emoções, as doenças psíquicas, se tornaram um lixo humano, cruéis, injustas. A ganância tomou conta e esqueceram o lado espiritual, a nossa conexão com Deus. Quer você queira ou não, nós temos uma vida espiritual. Você pode ser ateu, pode ser à toa, mas Deus cuida de você. E para isso, para Deus cuidar de você, não é necessário você ter uma religião, seja ela qual for. Você apenas precisa ser bom, mas deixar de ser besta. Deixar as pessoas que cercam você sobrecarregar os seus ombros de suas agruras da vida, suas decepções, seus atrasos de vida. É ser besta. A gente precisa se cercar de pessoas que somam com a gente, que têm as mesmas ideias, os mesmos objetivos, que nos ajude a engrandecer. Porque nós estamos nessa terra, nesse lugar aqui, para aprender, crescer e amadurecer espiritualmente. Mas existem pessoas gananciosas, pessoas que brincam de Deus, como, por exemplo, os grandalhões do mundo e sua Agenda 2030, que estão fazendo coisas terríveis contra a humanidade. Vocês acham que essa quantidade exagerada de postos de fiscalização, ou seja, pedágios, é para quê? Para controlar o ir e vir das pessoas. Simples assim. Nós estamos cercados de coisas ruins. E para isso precisamos de pessoas de alto nível cultural, espiritual, intelectual, moral. O mundo está imoral e perdido, não sabe o rumo que deve ir. Eu só espero que Deus tenha uma carta na manga. As pessoas que precisam acreditar em alguma coisa com urgência, viram dessa ou daquela religião e impõem a religião deles a você. Você não deve permitir isso. Desde que a gente nasce, a gente vem para esse mundo sem nada. A gente vai partir sem nada. A gente vai levar apenas na bagagem aquilo que fez de bom e de errado, porque são consequências
consequências de nossas decisões. O ser humano não sabe mais para onde vai. Então, se apegando a uma religião, ele impõe essa religião aos seus dizeres que ouve nos cultos, que o pastor diz. E você tem que engolir? Não! Você tem a sua ideia, a sua concepção, a sua opinião. E isso deve ser respeitado. Fazer o bom, fazer o bem um pouquinho por dia, melhorar um pouquinho por dia, não vai atrapalhar a sua vida, mas nós estamos vivendo isolados de tudo e de todos. Por quê? Porque a pressão está muito grande. Viver está sendo muito difícil. Está sendo um desafio 24 horas por dia. A gente não sabe mais o que fazer. Para vocês terem um exemplo, aqui em Cuiabá, as kitnets é um Deus nos acuda, aquela montoeira de gente, droga, bebida, festa, zoeira. Agora está terminando. As pessoas estão escolhendo kitnets igual a essa, isoladas, sem contato com os vizinhos, cada um vivendo a sua vida. E isso custa caro. Por quê? Porque as pessoas querem um lugar melhor. Querem ficar isoladas, querem viver a sua vida sem influência dos outros, querem ficar longe daquilo que não presta. E as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas acham que porque são de uma religião, você tem a obrigação de ser também. Você tem a obrigação de ser escravo delas. Escravidão já foi. Elas acham que você tem que ser empregado porque a religião manda ajudar. A religião, Deus, não mandou você ser escravo. Ele nos criou livres. Tanto é que nos deu o livre arbítrio. O direito de escolha. E o que nós fizemos com isso? Deus nos acuda. Na minha opinião, mas não vou discutir isso com Deus, porque eu vou tomar uma chapuletada. A única besteira que Deus fez foi nos dar o livre arbítrio, o direito de escolha. Mas Ele deu porque confiava em nós, nos seus filhos. Você pode ser ateu e à toa, mas Deus cuida de você, quer você queira ou não. Para mim, a religião é os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Por quê? Porque eu cansei de ser besta. Você entra numa religião, você vira empregado. E ainda o pastor mandando você lavar banheiro, lavar a igreja, arrumar tudo, reclama, te xinga, te ofende, te ensina aquilo que não deve. E eu cansei disso. Os presídios estão cheios de religiosos criminosos, que tem uma ala especial só para eles, para não se misturar com a ralé, quando eles são a maior ralé, porque são religiosos e não devem fazer coisa errada. As pessoas costumam dizer que a igreja do Edir Macedo é uma seita. Não, não é. Edir Macedo é um grande empresário
que agora que morreram os maiores, ele é o maior. Acabou de comprar um banco, então fale mal dele à vontade. A gente só pode falar mal de quem a gente conhece muito. Eu não conheço Edir Macedo e não quero conhecer. O dia que ele chutou para o mundo ver Nossa Senhora Aparecida e se nega a mostrar aquela perna, para mim não valeu nada. Não vale nada esse homem. Nossa Senhora Aparecida é uma imagem. É para a gente ter uma ideia de como ela era. Só isso, não é para venerar, não. Não é para idolatrar, simplesmente ter respeito, ter uma ideia. E, no entanto, Edir Macedo chutou num palco Nossa Senhora Aparecida, mas não mostra aquela perna de jeito nenhum. E ele teve que ser tirado do Brasil porque iam linchar ele. Ele construiu o Templo de Salomão. Um desbunde aquilo. Veio areia, veio tamareiras, veio flores, veio a água do Rio Jordão para vender aos fiéis. Engarrafada, ele mandou fazer isso. Lá de Israel, a Terra Santa. Não conheço aquilo lá, só pela internet, mas é um desbunde, gente. Aquilo custou bilhões. E eu quero ir lá só para conhecer a tamareira de perto. A minha mãe adorava tâmaras. Eu sempre comprava em Porto Alegre para ela. Agora, não é uma seita, é uma religião abusiva. Os fiéis são obrigados a contribuir, foram obrigados a construir o templo. E depois ele sofreu a maior quantidade de processos, porque o Ministério Público descobriu e ele teve que pagar todos os fiéis que trabalharam, feito escravos, na construção do templo de Salomão. É assim que estão as religiões. Religiões não se fala de Deus. Se fala mais no capeta do que em Deus. E virou empresas. Você conhece algum pastor pobre? Eu não. Só conheço o rico. O único pastor pobre que eu conheço é o meu amigo, de alto nível cultural. Odiava pastores e virou um. Olha que chique. Gostei muito. Por isso nós somos amigos. Porque quando a gente se reúne, a gente discute assuntos, a gente troca ideias, a gente aprende junto. Não adianta você falar dessa ou daquela religião. Você tem que ter o conhecimento, tem que estudar para poder falar. Por isso nós estamos em maus lençóis, todos, ricos, pobres, brancos, pretos, vermelhos, amarelos, no mesmo barco, independente de idade. E partindo. O que a gente não entende é porque a igualdade. E eu não vou discutir isso com Deus. Eu apenas obedeço. As pessoas se tornaram um lixo humano, impondo a você a vontade delas, e você não deve aceitar isso. Mas você precisa cuidar das suas emoções, do seu lado psicológico, porque se você entrar em depressão e não receber um tratamento, você vai cometer o suicídio. E suicídio é uma coisa que Deus não aceita, não perdoa. O que você consegue pagar de erros aqui, ótimo. Que você não conseguir, você vai pagar lá em cima. A sua espiritualidade tem que se manter
elevada. Acredite você ou não em Deus. Todos nós viemos para cá sem nada e voltaremos sem nada. A gente não contribuiu com esse lindo pé de limão que eu estou embaixo, com essa orquídea de mato, linda. Tem que ver ela florida. A gente não trouxe nada, não fez nada, a gente ganhou tudo isso. E a gente destrói tudo isso. Você deve se afastar de quem não soma com você. Você deve criar o seu conceito, o seu caminho e fazer alguma coisa de bom todos os dias. Toda vez que eu vou para o centro, eu faço alguma coisa de bom. Ajudo as pessoas com deficiência, com dificuldade a atravessar a prainha que só dá morte, gente. Isso é ajuda. O outro dia, uma senhora bem idosa, de muleta, uma bengala. Eu estava chegando para atravessar na faixa a prainha. E eu ouvi ela dizendo para uma moça muito bonita, mas ignorante: moça, por favor, me ajude. Eu tenho medo de atravessar aqui sozinha. Ah, vai se catar. Se não sabe atravessar uma rua, tá velha demais, fica em casa. Eu disse: senhora, a senhora quer atravessar? Sim, eu quero. Então eu lhe ajudo. Pega no meu braço. Moça, um dia você vai ser idosa. Pelo visto será uma velha rabugenta. Levei a senhora até o outro lado, que é 2 vias. De cada lado. E um canteiro comprido no meio. Quando chegou lá: senhora, onde é que a senhora vai? Vou no ganha-tempo. Eu disse: senhora, o ganha-tempo está fechado de novo para a segunda reforma, que mal acabou a primeira, está na segunda. Só lá no CPA. Ai, meu Deus, eu preciso de um documento. Eu disse: senhora, a senhora pega um Uber ou então o ônibus e vai no CPA 1. O ônibus passa bem na frente do ganha-tempo. É só falar para o motorista: a senhora me leva de volta para Bispo, pegar o ônibus. Eu levo. Lá fui eu de volta. E voltei de novo para o caminho que eu tinha que seguir. É assim que se faz, gente. Custa você perder 10 minutos do seu tempo para ajudar alguém? Custa. Depois da pandemia custa tudo. O que não custa é isso aqui, ó. A ganância do povo roubando você, fraudando documentos, prejudicando você. Custe o que custar para engrandecer nisso aqui. Não tem importância. Mas esquece que vai ter que pagar lá em cima. E lá vai custar caro. É isso que eu tenho a dizer, meu amigo. Seja bom, mas não seja besta. Beijo. Amo você, meu amigo. Não te conheço pessoalmente, mas sei quem você é. Conheço muito bem a sua família. Um beijo no seu coração e não esquece de dizer sempre: eu te amo, enquanto há